Olá, eu sou a Rose e vou compartilhar com vocês conhecimentos sobre desenvolvimento infantil com base na arte-educação, na psicomotricidade e na neurociência. Movimento, cognição e linguagem estão entrelaçados e nós podemos estimular a linguagem e a capacidade de pensamento da criança a partir de movimentos que ela faz nas atividades cotidianas. Isso é muito simples e nesse vídeo você vai saber como. Muitas vezes a gente escuta os especialistas falarem que é importante estimular a criança, é importante estimular a criança, é importante estimular a criança, mas a gente não sabe de fato como fazer isso. E neste vídeo você vai ter uma dica sobre como é possível a gente ir estimulando a criança de acordo com a vivência cotidiana dela. É importante ficar bem claro que a fala que eu digo aqui é a fala comunicativa. Porque há crianças que falam palavras, mas estas palavras não têm sentido de comunicação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa fala que tem o sentido de comunicação. Nos primeiros 3 anos de vida, nós passamos por um processo intenso de aprendizagens. São cerca de 100 bilhões de neurônios trabalhando o tempo todo para que a gente consiga adquirir as bases necessárias para desenvolver as nossas inteligências. E eu falo inteligências no plural porque as inteligências são plurais, mas isso é assunto para um outro vídeo e nesse vídeo a gente vai ter outra perspectiva. Quando nós nascemos, o nosso cérebro ainda não está completamente desenvolvido. E ele vai amadurecendo de acordo com o nosso desenvolvimento motor e com as experiências que a gente vai tendo no ambiente. Então, o desenvolvimento cerebral e o movimento corporal são interdependentes, ou seja, ao ganhar habilidades motoras, a gente vai criando condições para que o nosso cérebro amadureça. É a partir das experiências motoras e sensoriais que nós vamos criando referências para desenvolver depois a capacidade de nos comunicar e de pensar também. A gente não tem muita noção, mas ficar em pé e andar são habilidades das mais complexas que nós realizamos no nosso primeiro ano de vida. E requer muito apoio emocional daqueles nossos cuidadores que ficam ali à volta, nos amparando. O nosso desenvolvimento motor, em termos físicos, se dá da cabeça para as pernas. E a gente vai construindo esse andar desde o momento em que a gente começa ali a firmar o pescoço. Então, a gente firma o pescoço, a gente vai criando ali uma coordenação das forças do tronco, rola, senta, engatinha e aí vai agarrando nas coisas para ficar de pé e todo esse processo é muito complexo, É um processo muito grande de aquisição de forças musculares e coordenação dessas mesmas forças. E ao ficar de pé, o nosso corpo atinge a posição ideal para o desenvolvimento da fala, porque laringe, pulmões e boca estão bem posicionados para a emissão de sons. É na posição de pé que a gente tem maior capacidade de emissão de sons. Você quer testar? Vira a sua cabeça para baixo, retifica o tronco com o chão e fala, para você ver a diferença da sua voz enquanto você fala com o rosto virado para o chão. É muito mais difícil. A fala amplia muitíssimo o processo de comunicação da criança com seus cuidadores, porque antes de falar, a criança já se comunica. Ela se comunica através do choro, através dos balbucios, através dos olhares, através dos movimentos que o corpo dela faz. Então, o processo de comunicação, ele começa antes da fala, ele começa no corpo. A fala amplia de forma considerável essa capacidade de comunicação. E acaba por nos colocar numa situação de maior possibilidade de relacionamentos. Por quê? Porque quando a gente não fala, os nossos cuidadores conseguem interpretar bem os choros, as expressões, os movimentos, porém a gente não tem um código compartilhado com pessoas de fora do nosso círculo social mais próximo. A fala faz a gente ter essa proximidade com outras pessoas para além do núcleo familiar e ela permite que a gente amplie a nossa capacidade de relação social. Ampliar a capacidade de relação social é um
uma possibilidade de maior aprendizagem, de ampliar o nosso espectro de aprendizagem. E paralelamente à fala, vai se desenvolvendo também a capacidade da criança pensar. Por quê? Porque através da fala ela vai nomeando, ela vai reconhecendo e ela vai conseguindo mais para frente qualificar esses objetos e essas situações que ela vive. Então, isso tudo vai formando uma rede de informações que vão ser configuradas em pensamento. Organizando todos esses conhecimentos mentalmente, ela também vai estruturando a sua capacidade de pensar. Então ali por volta dos 3 anos ela já começa a falar umas frasezinhas, e quando é lá nos 5 ela já é capaz de se fazer entender por qualquer adulto. E o grande ponto desse processo é que o nosso cérebro ele é uma máquina registradora de experiências. Então é a partir das experiências concretas que nós vamos adquirindo um repertório de nomeações e reconhecimentos que vão resultar depois em referências simbólicas, que vão estruturar o nosso pensamento. Então, recapitulando, a experiência concreta é vivida, nomeada, reconhecida e então se transforma em imagem mental, que vai ser a partir de onde nós vamos organizar a fala. É a partir das experiências físicas que a criança vai criando uma referência de conceitos para gerar um repertório de fala. Um exemplo disso, por exemplo, é o conceito de em cima e embaixo. A criança não tem como saber o que é em cima e o que é embaixo se ela não experimentar a sensação de estar em cima, de estar embaixo, ou de querer algo que está acima do alcance dela e precisar pedir esse algo para alguém. Essa experiência precisa ser vivida, nós precisamos nomear para ela: ah, você quer aquilo que está ali em cima. E aí isso vai acontecendo várias vezes e ela vai registrando que o que está acima do alcance dela é em cima e o que está no alcance dela ou abaixo é embaixo. A dica de hoje para ajudar crianças de 0 a 3 anos a irem estruturando a sua linguagem e o pensamento é ir nomeando as ações, as experiências, criando referências, qualificando, ajudando ela a entender algo que não foi bom e algo que foi bom. E com o tempo isso vai se estruturando e ela vai adquirindo maior capacidade de comunicar e de falar. A gente faz isso nomeando os objetos com os quais ela interage, nomeando as partes do corpo que são tocadas, nomeando as situações que ela está vivendo. É a partir desse nomear, criar referências, que a gente vai ajudando a criança a integrar todas essas experiências e criar as referências necessárias para o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Nesse vídeo você ficou sabendo como fala, movimento e pensamento estão entrelaçados, e também teve aí uma dica para estimular no cotidiano a fala e o pensamento da criança a partir do movimento. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com certeza. E se esse conteúdo trouxe uma luz para sua cabeça e para o seu coração, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas e assim a gente vai formando uma rede de conhecimentos. E se inscreva no canal, porque vai ter muito mais conteúdo como esse por aqui. Um beijo e até a próxima!